Memo pergunta a Daniela se ela ainda ama Fausto. Na construtora, Úrsula se queixa de que Karen está interrompendo sua conversa com Fausto. Indignada, Karen pergunta quem ela pensa que é. Fausto pede para Karen sair de seu escritório e ela acata. Fausto questiona a Úrsula sobre quem sabe que Memo é o pai biológico de Isabela. Ela informa que apenas ela e os irmãos de Memo sabem. Fausto promete agir e afirma que o caminhoneiro não se aproximará mais de sua família. Úrsula pede para que ele não revele que foi ela quem contou, sugerindo que ele invente qualquer outra história. Ela se retira e Fausto soca a mesa tomado pela raiva. Karen aparece, reclamando por Fausto não ter lhe dado o devido lugar diante daquela mulher e pergunta o que ela disse para deixá-lo tão alterado. Fausto responde que não foi nada importante, mas Karen não acredita e insiste. Fausto então pede que ela o deixe em paz. Na recepção, Gabi pergunta a Úrsula como foi o encontro com Fausto e Úrsula responde que ele continua insistindo em comprar o terreno. Gabi comenta que Fausto também não a deixa em paz com isso. Úrsula pede para que Gabi não conte a Memo sobre sua visita e Gabi, sem entender, questiona se ela não só teria trazido algum recado de Amparo. Úrsula inventa que Amparo, na verdade, queria saber se Macário e Fausto ainda estavam discutindo a venda do terreno sem que ela soubesse. Gabi pergunta se Fausto também ofereceu dinheiro a Úrsula como fez com ela. Úrsula questiona o que Gabi quer dizer e Gabi explica que ele ofereceu bônus e comissões, mas que obviamente não entrou nessa negociação. Úrsula diz que não descobriu nada, mas que não ficaria surpresa se seu tio tivesse recebido dinheiro de Fausto para pressionar Amparo. Gabi lamenta o comportamento de seu pai e Úrsula, fingindo, admite que também não entende. Ela reforça que se Memo souber disso, causará uma grande confusão. Gabi promete não contar nada ao tio e antes de sair, Úrsula faz elogios a ela. Jerusa e Isabela vendem roupas e os brinquedos no mercado. Uma conhecida comenta com Jerusa que no aniversário de sua neta elogiaram muito o vestido que ela estava usando, feito por ela, e aproveita para encomendar outro. Isabela pergunta quantos anos tem a neta e a senhora responde que tem mais ou menos a mesma idade de Isabela. A menina oferece um brinquedo e a mulher escolhe a boneca favorita de Isabela. Isabela se despede do brinquedo, pedindo que a boneca faça a neta daquela senhora tão feliz quanto fez com ela. Em seguida, ela entrega a boneca e recebe o pagamento. Daniela compartilha com Memo que, embora doa, percebe que já não ama mais Fausto e tem plena consciência disso, pois Memo preencheu o vazio que existia em seu coração. Memo, por sua vez, confessa que viveu uma experiência semelhante. Ao conhecê-la, foi como se um sonho tivesse tomado conta de si, preenchendo-o completamente de emoção. Daniela admite que jamais imaginaria que alguém como ele fosse capaz de transformar sua vida, com sua atenção, seu modo de ser e a ternura com que trata Isabela, destacando que ele é um homem único. Memo responde que também se perdeu ao longo do caminho, acreditando saber exatamente para onde estava indo, mas aos poucos seu coração se aproximou do de Daniela. Ele admite com sinceridade que está profundamente apaixonado por ela e Daniela revela que também compartilha desse sentimento. Memo declara que não consegue mais parar de imaginar como seria a vida ao lado dela e de Isabela, formando uma família. Ele declara seu amor com toda a intensidade de sua alma. Eles se beijam novamente. Jerusa, de forma brincalhona, tenta transferir a sorte de Isabela para ela nas vendas. Isabela, radiante, está satisfeita porque já conseguiu juntar todo o dinheiro necessário para pagar o telescópio a Memo. Macário pede a oportunidade de conversar com Amparo, que revela já ter empacotado suas coisas. Macário implora para que ela não o mande embora, mas Amparo diz que precisa de tempo para refletir sobre o relacionamento deles. Ele pede mais uma chance, mas ela insiste que ele vai embora imediatamente. Ele tenta abraçá-la, mas ela permanece firme em sua decisão. Daniela diz a Memo que é preciso colocar ordem em suas vidas. Memo sugere que o melhor seria avançar com cautela, lidando com as duas famílias passo a passo. No entanto, Daniela deixa claro que não pode continuar em um casamento sem futuro e toma a decisão de pedir o divórcio a Fausto. Memo reconhece que não pode continuar ocultando a verdade de Úrsula e decide cancelar o casamento. Daniela expressa sua preocupação com o sofrimento de Isabela por sua culpa, mas Memo argumenta que eles não buscaram isso e que o amor entre eles simplesmente surgiu. Daniela explica que sente o peso de saber que sua felicidade depende da felicidade de outra pessoa.
Memo então afirma que, independentemente do que acontecer entre eles, já não pode se casar com Úrsula, estando apaixonado por Daniela e não deseja condená-la a um casamento sem amor. Úrsula troca algumas palavras com Humberto e, ao sair, finge um desmaio, deixando-o apreensivo. Enquanto isso, Amparo insiste para que Macário deixe a casa, embora ele reconheça seus erros, afirmando que a situação não é tão grave. Amparo, indignada, questiona se ele não se importa de ter colocado toda a família em risco. Macário defende que busca apenas um futuro melhor para todos, mas Amparo reafirma que sua decisão já está tomada. Mesmo assim, Macário insiste que a questão deve ser resolvida de alguma maneira, pois não sairá daquela casa. Úrsula recobra a consciência e Humberto, preocupado, lhe pergunta o que aconteceu. Ela responde que está se sentindo mal há alguns dias. Humberto questiona se Memo a levou ao médico e Úrsula responde que ele já não se importa mais com ela. Humberto, tentando tranquilizá-la, assegura que o filho a ama profundamente e pergunta sobre o casamento. Úrsula menciona que falta menos de uma semana, mas conta que Memo disse precisar de tempo para decidir se adiariam ou até cancelariam a cerimônia. Ela abraça Humberto e diz que não quer perder Memo. Humberto acredita que a situação é apenas uma briga de casal e que tudo se resolverá. Preocupado, ele insiste para que ela vá ao médico, mas Úrsula afirma que já fez exames no centro de saúde, só que ainda não teve tempo de pegá-los. Humberto então se oferece para acompanhá-la e Úrsula agradece, abraçando novamente. Humberto sugere que ele mesmo dirija o guincho e ela continua a fingir fraqueza enquanto ele a ajuda a sair. Amparo, por sua vez, deixa claro para Macário que não está perguntando, mas dando uma ordem para que ele se vá. Ele se recusa, lembrando-a de que também é sua casa e pedindo para não ser tratado como um cão sarnento, pois é seu marido. Amparo o desafia, perguntando se ele espera aplausos por suas ações, afirmando que o vê como um traidor. Macário se ajoelha, pedindo perdão, mas Amparo insiste que precisa refletir com calma e por isso ele deve ir. Macário então argumenta que seus filhos não querem que ele vá embora, nem mesmo Lupita, lembrando que Zé Maria, sendo tão pequeno, seria o mais afetado. Ele implora Amparo para não destruir a família e ela responde lembrando que o erro foi dele, sugerindo que deveria ter considerado as consequências para a família antes de tomar as atitudes que tomou. Ela encerra a conversa decidida, afirmando que ao retornar não quer encontrá-lo ali. Quando ela sai, Macário se irrita e começa a tirar suas roupas pelo chão. Daniela e Memo chegam para buscar Isabela no mercado e a menina empolgada revela que já conseguiu todo o dinheiro. Daniela, surpresa, pergunta se ela já vendeu todos os seus brinquedos. Jerusa observa que Isabela foi excepcional nas vendas. Isabela mostra como oferecer os produtos e Memo comenta que ela é uma verdadeira especialista. Isabela explica que foi Jerusa quem a ensinou. Ela então revela a Memo que o dinheiro é para ele e ele, surpreso, pergunta por quê. Isabela responde que é para pagar o telescópio. Memo, admirado, elogia sua atitude, mas diz que não é necessário. Contudo, ela insiste. Daniela pede que Memo aceite o dinheiro, ressaltando que Isabela sempre tem gestos de generosidade e este é um deles, feito especialmente para ele. Memo, comovido, aceita o dinheiro e agradece com um abraço. Daniela diz que Memo será um excelente pai e pergunta se ele gostaria de ter um filho. Nesse momento, ele quase perde o equilíbrio, segurando Isabela no colo entre os vestidos de Jerusa. Memo sugere que Jerusa poderia dar um nome ao seu estande e todos acham a ideia excelente. Na construtora, Eugênio afirma a Fausto que o que ele fez com Gabi foi injusto, pedindo que ele não se aproveite da vulnerabilidade dela. Fausto reconhece que não deveria ter pressionado a moça. Eugênio explica que poderão adquirir outros terrenos, pois a construtora é sólida e estável. Ele revela que não gosta de ter conflitos com Fausto, considerando-o sempre como um filho, desde a morte dos pais dele, e tem feito o possível para dar o melhor para ele. Fausto responde que o melhor seria Eugênio entregar a herança de seu pai de uma vez por todas. No entanto, Eugênio lembra da existência de um testamento que precisa ser respeitado, embora reforce que Fausto pode contar com ele. Eugênio se despede e Fausto, com raiva, diz que o dia chegará em que ficará com tudo e mandará Eugênio para o inferno. Úrsula chega com Humberto ao consultório do médico cúmplice dela. Ela finge estar se sentindo mal. O médico apresenta um exame falsificado e comunica que ela está grávida. Humberto, empolgado, se alegra com a notícia de que terá outro neto.
Na mansão dos Beltrán, Isabela conta a Memo que está indo ao médico para saber se já pode voltar à escola. Ela pergunta se podem ir de caminhão, mas Memo explica que tem algo importante a resolver em casa. Isabela então pergunta se poderão passear amanhã e Memo diz que adoraria caso Daniela concorde. Daniela sorri, dizendo que ela concorda. Em casa, Úrsula continua manipulando Humberto para apoiá-la, revelando seu medo de que Memo não queira se casar com ela e questionando como ficaria sozinha com a criança. Humberto garante que Memo assumirá a responsabilidade e que lhe ajudará nesse processo. Úrsula sorri satisfeita enquanto abraça Humberto. Quando Daniela e Isabela chegam em casa, Fausto pede para conversar. Isabela, preocupada, pergunta se o pai ainda está bravo, mas Fausto responde que não, só que mais tarde eles precisarão falar sobre o que aconteceu. Jerusa chega animada, perguntando como foi a consulta de Isabela. Isabela responde que já pode voltar à escola. Daniela pede a Jerusa que leve Isabela para brincar no parque. Daniela observa que Jerusa parece mais interessada em saber como foi a consulta de Isabela do que Fausto, o próprio pai. Fausto então diz que se preocupa com o bem-estar da filha e por isso precisa ter uma conversa séria com Daniela. Ela, por sua vez, lembra que ele não passou a noite em casa e Fausto argumenta que precisava refletir, pois a situação que enfrentam é grave. Daniela, decidida, diz que já não está disposta a continuar dessa maneira. Quando começa a pedir o divórcio, Fausto a interrompe e revela que o caminhoneiro mentiu para eles, enganando-os de forma descarada. Enquanto isso, Memo sai do banho e encontra Úrsula esperando por ele para conversar. Ele concorda que é necessário falar e sugere que ela abra uma cerveja enquanto ele se veste. Úrsula diz que não pode beber, mas oferece a bebida a ele. Ela mostra o exame falso e revela que está grávida dele. Daniela impede Fausto de envolver Memo nos assuntos deles, mas Fausto, irritado, responde que Memo os enganou desde o início, entrando em suas vidas com artimanhas e tentando trabalhar como assistente enquanto escondia seus reais objetivos. Fausto afirma que Memo sempre zombou deles. Daniela, confusa, não compreende do que Fausto está falando e ele revela com raiva que o maldito traidor a quem ela confiou e a quem abriu as portas de sua casa é o pai biológico de Isabela. Daniela fica em choque, totalmente surpresa.